Abra comigo Provérbios capítulo 18 e o versículo 21. Provérbios capítulo 18, versículo 21. Vou ler agora a princípio na revista atualizada. Falei hoje de manhã, hoje eu vou tirar o couro de quem está no Data Show. Porque eu vou usar várias versões e vários textos aqui, é para treinar vocês, viu? Vocês são bem, vocês são excelentes. Amém? Então a primeira, a gente vai ler, o que está escrito aqui? Vamos lá, Provérbios capítulo 18, versículo 21. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Você pode repetir junto comigo, para efeito didático, para você gravar? Diga assim, a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, comerá do seu fruto. Amém? A versão NVI desse texto fala assim, a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Uma outra versão, a NVT, nova versão transformadora, diz, a língua tem poder para trazer morte ou vida. Quem gosta de falar, arcará com as consequências. Amém? Então, queridos, nós vamos falar então sobre o poder da palavra. E uma das coisas que o pastor Elton falou semana passada, e que ficou bem gravado no nosso coração, é que palavras determinam destinos. Palavras determinam destinos. Nós estamos vendo claramente que o poder da língua, né, a língua tem poder para gerar morte e para gerar vida. A língua está falando da tua boca, daquilo que você fala, né, das tuas palavras. É isso que a Bíblia está dizendo. Nós vamos pegar aqui para aprofundar um pouco mais esse entendimento. Vamos lá para Tiago, capítulo 3. Você pode me acompanhar. A epístola de Tiago, capítulo 3. É bem profundo esse texto aqui, em que o apóstolo Tiago vai falar também sobre a língua. Do versículo 1 em diante. Eu vou ler aqui na NVI, tá? Esse texto. Tiago capítulo 3, versículo 1 na NVI. Olha o que diz. Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Porque todos tropeçamos em muitas coisas, presta atenção nisso. Todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Ora, nós pomos freio na boca dos cavalos. Está certo ali, né? Na boca dos cavalos, para que nos obedeçam e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também as naus que, sendo tão grandes e levadas de impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme para onde quer a vontade daquele que a governa. Versículo 5. Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, como mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo e inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Vou fazer uma pausa aqui, né? Só para a gente poder entender. Tiago está falando a respeito da língua. E ele está falando aqui, irmãos, que a língua, ela é um pequeno membro do nosso corpo e que ela é inflamada pelo inferno. Ela pode né, você vê como ela tem poder para gerar vida e morte. Ela pode ser inflamada de tal maneira a ponto de determinar o destino da tua vida. Então, muitas vezes a gente não pensa sobre isso. A gente não pensa sobre o que as nossas palavras determinam. A gente usa, né, o apóstolo ele usa o exemplo ali de um fogo, né, de um bosque que é colocado em chamas por uma simples fagulha. E a Bíblia está falando que a língua é como fogo, ou seja, muitas vezes uma palavra tua vai colocar em chama toda uma geração. Uma palavra tua pode colocar em chamas
toda a tua família. Uma palavra só. Uma pequena fagulha. Uma só palavra. Você pode determinar muitas coisas. Então você precisa prestar atenção nisso. Vamos continuar. E a Bíblia fala que ela é inflamada pelo inferno. Você, só para observação aqui, você já observou que lá em Atos capítulo 2, quando o Espírito Santo veio no dia de Pentecostes, qual foi a primeira parte do corpo que o Espírito Santo veio? Aonde? Na língua. Línguas como de fogo. A primeira manifestação do Espírito no dia de Pentecostes foi exatamente na língua. Foi lá onde eles começaram a passar a falar em outras línguas. Foi na língua. O Espírito Santo se manifestou na língua dos apóstolos. Então, tanto o inferno quanto o reino de Deus estão batalhando pela tua boca. Por aquilo que você fala. Vamos continuar um pouco para entender mais. Porque toda a natureza, tanto de bestas feras como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansa e foi domado pela natureza humana. Versículo 8. Mas nenhum homem pode domar a língua, Então não tem como nós domar a língua. É um mal que não se pode refrear, está cheia de peçonha mortal, ou cheia de veneno. Olha o versículo 9, presta atenção nele. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. O que significa isso? Significa que você pode estar num culto agora, cantando e adorando a Deus, vitorioso és, e declarando adoração a Deus. E você pode, finalizando o culto, pegar teu carro e ir para casa, daqui a pouco começar a xingar teus filhos, xingar tua esposa, começar a falar mal. Você estava há pouco tempo no culto bendizendo a Deus. E você pode sair daqui com essa mesma língua que estava glorificando a Deus, chegar na casa e começar a brigar com a esposa, ou a esposa brigar com o marido, ou os pais brigando com os filhos, e começar a amaldiçoar eles. Olha como é sério isso. Preste atenção nisso. Versículo 10. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isso se faça assim. Porventura, deita alguma fonte de um mesmo manancial, água doce e amargosa? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas, ou a videira figos? Assim, tão pouco pode uma fonte dar água salgada e água doce. Amém? Olha que profundo isso, queridos. A gente vai ver aqui que a língua realmente ela tem um poder de trazer vida ou de trazer morte, de trazer bênção ou de trazer maldição. A gente precisa entender isso. E quando o pastor Elton falou, na reunião aqui, falou, você vai pregar domingo. Eu falei, beleza. Ele deu o tema, eu falei, tranquilo. Fui para casa, orei, pensei, o que eu vou falar sobre o tema? Eu fui descansar, voltei do trabalho, Na hora que eu deitei na cama, me veio uma frase do meu coração, eu estava quase dormindo, E é isso que eu vou falar nessa noite. Os pecados da língua. Vamos conversar hoje sobre os pecados da língua. Talvez foi algo que você nunca pensou na vida, até hoje. Mas nessa noite o Senhor vai descortinar os teus olhos, para que você entenda que talvez você esteja cometendo alguns pecados com a tua boca. E é por isso que você está vivendo o que você está vivendo. Talvez você esteja vivendo uma vida abençoada, porque certamente você está declarando isso. Ou talvez você esteja vivendo uma vida difícil, vamos dizer assim, para não dizer talvez até amaldiçoado. Porque você está declarando isso também. Porque a tua boca está declarando isso. E você está determinando o curso da tua vida por meio da tua palavra. Às vezes você pensa que é o diabo. Não, querido. O diabo apenas usa a tua boca, aquilo que você falou. É o caminho que você está construindo com a tua própria palavra. E o diabo se aproveita disso. A Bíblia diz que, nós lemos agora, acabamos de ler, que ela é inflamada pelo inferno. Tu acha que o diabo não vai querer que as tuas palavras sejam palavras de maldição? Pensa como é que está teu casamento, pensa como é que está tua família hoje. Você está vivendo bênção ou você está vivendo maldição? Mas isso não tem a ver apenas, querido, com a gente muitas vezes, e eu não estou querendo aqui, dizer que, vou dizer, defender o diabo, não é isso não. Ele é mau, mas muitas vezes a gente não pega
O entendimento de que nós é que estamos permitindo que isso aconteça. Porque o problema do homem é sempre botar a culpa no outro, né? Lá na queda do homem, quando Adão pecou, Adão acusou Eva, Eva acusou a serpente, um vai acusando o outro, mas ninguém assume a responsabilidade. E é isso que o Ezequias falou ontem aqui, né? Falou sobre isso. Muitas vezes a gente não assume a nossa responsabilidade. Que o texto, eu achei muito legal o que ele falou, né? Aqui no Na Real, ontem ele estava falando sobre evangelismo em casa. E a gente usa aquele versículo aqui, né? Creia no Senhor Jesus, nem será salvo tu e toda a tua casa. Amém, glória a Deus. E a gente acha que essa palavra vai se cumprir sozinha. Sem que a gente não faça nada. Tem que ter atitude, tem que ter postura. Se você não se colocar de acordo com a palavra e não fazer nada, querido, a tua casa vai ser salva de que jeito? É uma promessa de Deus. Sim, mas você tem que pregar a palavra, você tem que viver uma vida de acordo com o testemunho de Cristo. Tem que entender isso. Então vamos entender sobre os pecados da língua. Eu vou ler aqui vários textos de Provérbios antes de falar de alguns pecados da língua. Porque Provérbios é um livro de sabedoria e nós vamos pegar alguns textos para você entender como a língua é perigosa. Vamos começar primeiro, Provérbios capítulo 6. Eu vou ler todos eles na NVT. Nova versão, né? Você pode me acompanhar aqui no Data Show. Provérbios capítulo 6, versículos 16 até o 19. Provérbios capítulo 6, do 16 até o 19. Aqui vai dizer assim, presta atenção. Há 6 coisas que o Senhor odeia. Ou melhor, 7 coisas que Ele considera detestáveis. Quais são? Olhos arrogantes, língua mentirosa, mãos que matam o inocente, coração que trama a maldade, pés que se apressam em fazer o mal, testemunha falsa que diz mentiras, e aquele que semeia desentendimento entre os irmãos. Aqui está falando de 7 coisas que Deus odeia e que Ele detesta. Dentro dessas 7 coisas, 3 delas têm a ver com a língua. Língua mentirosa, testemunha falsa, que conta mentiras, ou seja, pessoas que se reúnem para contar mentira, e aquele que semeia desentendimento entre os irmãos. Esse último é o que o Senhor detesta. E como é que você semeia desentendimento entre os irmãos? Falando. Se eu quero falar mal do Ezequias, eu vou no pastor Henrique, começo a falar com ele. Daqui a pouco eu vou ali no Igor, começo a falar mal do Ezequias. Daqui a pouco eu vou no Ezequias, falo mal, eu começo a jogar um contra o outro aqui, ó, para gerar discórdia. Isso é algo que o Senhor detesta. Semear contenda entre os irmãos. Isso é o que gera morte na vida de muitas pessoas. Você quer matar uma igreja, é começar a semear contenda. Você mata uma igreja. Se nós não cortar o mal pela raiz cedo, né? Mas você quer matar uma igreja, querido, é começar. É por isso que quando você começar a ouvir qualquer burburinho de alguém, cara, corta na cara. Amém? Eu sempre falo isso para os meus líderes. Não aceitamos fofoca na igreja. Quer falar, vai falar com a pessoa. Corta na cara, irmão. Não precisa, né? Isso é uma coisa que nós não devemos aceitar. Nós não vamos aceitar aqui de jeito nenhum, amém? Começou qualquer burburinho sobre alguém, corta na cara. Diz assim, ó, vai falar com o teu irmão, eu não quero ouvir. Me perdoa, mas eu não quero ouvir. Porque isso é diabólico e é demoníaco, e nós não queremos isso. Se você gosta de viver nesse lugar, procura um outro canto para você. Ah, mas não aqui. Não aqui. Aqui você não fica. Amém? Em nome de Jesus. Vamos para outro texto, Provérbios capítulo 10, versículo 19. Provérbios capítulo 10, versículo 19. É muito sério isso, querido. Olha só, eu estou lendo só alguns textos, tá? Tem muito texto, eu só selecionei alguns. Provérbios 10, 19. Quem fecha... eu estava no 10. Provérbios 10, 19. Quem fala demais, acaba pecando. Quem é prudente, fica de boca fechada. Você já conheceu uma pessoa tagarela que fala muito? No meio de tudo aquilo que ele fala, pode ter certeza que tem mentira ali. A Bíblia, querido, é a Bíblia que está falando. Você pega uma pessoa que fala demais, ela acaba pecando.
ela peca. Então é prudente ficar de boca fechada. Olha, querido, o cuidado que a gente tem que ter com a língua, né? Vamos entender cada vez mais esses textos aqui. A Bíblia fala em Tiago 1,19. Tiago, capítulo 1, 19. Diz assim: entendam isso, meus amados irmãos. Estejam todos prontos para ouvir, mas não se apressem em falar e nem em se irar. Amém? Entendam isso. Olha o apóstolo Tiago dizendo: estejam todos prontos primeiro para o quê? Ouvir. Você tem que saber ouvir. Não se apressem em falar. E também em se irar. É um cuidado que a gente tem que ter com a fala, né? A gente tem que cuidar, não se apressem em falar. Próximo texto aqui, Provérbios capítulo 11, versículo 12. Provérbios capítulo 11, eu estou usando a palavra, porque a palavra ela tem autoridade sobre a nossa vida. (11 e 12). É falta de bom senso desprezar o próximo. A pessoa sensata permanece calada. Olha o 13 aqui, que eu não tinha nem lido aqui. O fofoqueiro espalha segredos, mas a pessoa confiável sabe guardar confidências. Fofoqueiro tem a ver com o quê? Com a língua. O fofoqueiro espalha segredos, mas a pessoa confiável sabe guardar confidências. Esse texto que eu li na NVI agora, diz assim, 11, 12. O que despreza... Deixa eu ver se eu estou na NVI mesmo aqui, porque eu acho que eu não estou na NVI. Acho que eu não mudei no aplicativo aqui, estou bagunçando a minha irmã lá atrás. Agora está na NVI, se Deus quiser. Amém. Provérbios 11, 19. 11, 12, perdão. Agora está certo. O homem que não tem juízo ridiculariza o seu próximo, mas o que tem entendimento refreia a língua. Então, esse entendimento, olha só, que o homem que não tem juízo, ele ridiculariza, ou seja, ele humilha a pessoa. Né? Muitas vezes a gente está numa roda e a pessoa começa a ridicularizar, fazer piada, né? Fazer chacota, né? Ridicularizar a pessoa mesmo. Isso, amado, não é bom. Nós temos que tomar muito cuidado. Nós temos que prestar atenção muitas vezes, porque as nossas palavras, elas estão, né, sendo destinadas para ferir pessoas. Por isso que eu estou lendo esse texto de Provérbios, para a gente conseguir entender por que a língua tem poder. Para você entender. A gente já viu que Deus odeia e detesta algumas coisas que a gente faz. A gente já viu que quem fala demais acaba pecando. A gente já ouviu que precisamos ouvir mais e falar menos. A gente já ouviu agora nesse texto que precisamos aprender a refrear a língua. Vamos lá. Provérbios capítulo 12, versículos 18 e 19. Provérbios capítulo 12, do versículo 18 ao 19. A palavra vai dizer assim: os comentários de algumas pessoas ferem, mas as palavras dos sábios trazem cura. Palavras verdadeiras resistem à prova do tempo, mas as mentiras logo ficam evidentes. Olha só esse 18. 18 está dizendo que os comentários de algumas pessoas ferem. É o que a gente está acabando de dizer aqui. Muitas vezes as nossas palavras estão ferindo muita gente. E a gente está levando isso como piada. A gente está rindo e ridicularizando as pessoas. O comentário de algumas pessoas ferem. E a Bíblia fala que as palavras do sábio trazem cura. Palavras verdadeiras resistem à prova do tempo, mas as mentiras logo ficam evidentes. Você já ouviu aquela expressão que a mentira tem perna curta? Está aqui, ó. O mentiroso ele vai ser descoberto rapidinho. Mas quem fala a verdade, resiste à prova do tempo. Vai passar o tempo, a verdade vai ficar ali. Ela é um fundamento eterno. A verdade é um fundamento eterno. Você falou a verdade, vai permanecer para sempre. Você mentiu, você vai ser descoberto. Precisa começar a cuidar disso. Provérbios capítulo 17.
Provérbios capítulo 17, no versículo 4 agora. Diz assim: a pessoa má gosta de ouvir maldades, e o mentiroso dá atenção a palavras destrutivas. Então a pessoa que mente, ela gosta de ouvir palavras destrutivas. Provérbios 17, versículo 20, o mesmo capítulo, vamos lá para o 20. O coração perverso não prospera, a língua mentirosa se mete em dificuldades. Quem gosta de mentir, vive metido em dificuldade. Vive metido em dificuldade. Então, mais um conselho bíblico. Provérbios 17, versículo 28. Até o insensato passa por sábio quando fica calado. De boca fechada, até parece inteligente. Eu gosto desse texto. Que o insensato, quando ele fica calado, ele até parece inteligente. Já ouviu aquela expressão de boca calada é um poeta? Né? É aquela brincadeira do Romário com o Pelé, né, que ele faz, né? Aquela briga que os dois tinham, eu via na televisão, o Romário falava assim, o Pelé de boca fechada é um poeta. E os dois ficavam discutindo, né, o Romário, querendo cutucar o Pelé. Eu dava risada. Né? Porque é muitas vezes assim, queridos. Né? A gente, quando tem uma pessoa que só fala bobagem, só fala besteira, quando ela fica quieta, a pessoa até se surpreende, né? Até parece inteligente. Não é verdade? Então aqui, queridos, esses textos que eu li, é para você entender um pouco, querido, que muitas vezes o que está determinando certas coisas na tua vida. A gente muitas vezes, né, repetindo, a gente viu coisas que o Senhor odeia e detesta, pessoas que falam demais acabam pecando, precisamos ouvir mais, falar menos, refrear a língua, palavras ferem, mentira tem perna curta, quem mente ouve palavra destrutiva, quem mente se mete em dificuldade, saber se calar é sabedoria. Amém? Então, querido, é só uma base aqui, uma construção do teu entendimento. Então, a morte e a vida estão no poder da língua. Então, a gente viu aqui só em Provérbios. Eu nem li vários outros textos, eu só peguei Provérbios para a gente poder ler. E agora eu vou falar sobre pecados da língua. Vamos entrar agora no assunto. Eu vou falar com vocês sobre algumas coisas. O primeiro pecado da língua que a gente vai falar aqui é murmuração. Murmuração. Vamos falar sobre ele. O que é murmuração? Se queixar, resmungar, reclamar, criticar. Tudo sinônimos de murmuração. A gente vê, amados, que a murmuração é um pecado terrível. A murmuração destruiu o povo de Deus lá no deserto. Vamos abrir em 1 Coríntios capítulo 10. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 1. Eu vou ler agora na revista atualizada. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 1 está escrito assim: olha, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sobre a nuvem, e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual, e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, preste atenção, razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más que eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito, o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. E não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram, e caíram num só dia 23.000. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram, e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Versículo 10. Nem murmureis, diga assim, nem murmureis, como alguns deles murmuraram, e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas lhes sobrevieram como exemplos, e foram escritas para advertência nossa. Advertência nossa, né? De nós outros, sobre quem o fim dos tempos tem chegado. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Murmuração, primeiro pecado da língua que eu quero falar com você. A murmuração, querido, a gente veio aqui o exemplo do povo de Israel lá no deserto. A gente já falou muito sobre isso. Até a minha última ministração, eu usei, né, na ministração que eu falei, não olhe para trás, eu falei sobre o povo de Israel.
E o que aconteceu com o povo de Israel? O povo de Israel, ele saiu do Egito indo para Canaã. Nesse caminho eles tinham que passar pelo deserto. O povo que estava escravo agora está caminhando para a terra prometida. E nesse processo de caminhada, eles tiveram que passar pelo deserto, né? E nessa caminhada, Deus sustentou eles com maná, Deus sustentou eles com água, né, que brotava da rocha, Deus sustentou eles com a nuvem que seguia eles, protegendo do calor, coluna, né, a nuvem de dia, coluna de fogo de noite. Deus cuidou deles a ponto de as suas sandálias, suas roupas nunca se desgastarem durante esses 40 anos, mas mesmo assim eles murmuravam. Sabe qual é a característica de alguém que murmura? É ingratidão. Uma pessoa insatisfeita. Para ela nada nunca está bom. O trabalho não está bom, o emprego, o salário não está bom, o carro não está bom, a casa não está boa, a família, tudo não está bom. Ela se queixa de tudo, ela reclama de tudo. É uma pessoa que murmura toda hora. Isso não agrada a Deus, e isso vai levar você à destruição. Está escrito aqui, que o povo foi destruído porque Deus não se agradou deles. Tanto que murmuravam, Deus diz assim, basta. Porque quando Moisés enviou os espias, vão lá ver a terra, ver como é que é, né? Foram lá, tiraram o relatório. Quando eles voltaram, eles falaram tão mal da terra. Não, a terra é boa, tá, mas daí infamaram a terra de tal maneira que o povo não quis mais ir. Exceto Josué e Calebe, que perseveraram em seguir o Senhor. E eles falaram, não, nós vamos ser destruídos, nós vamos morrer. E Deus disse, ó, por aquilo que vocês falaram, vocês vai acontecer com vocês. Vocês vão todos morrer no deserto. Então preste atenção sobre isso. Você tem uma vida de murmuração? Aqui, querido, eu não estou apontando o dedo para ninguém, tá? Eu não conheço a tua vida. Isso aqui é uma questão de reflexão. Nós precisamos, amados, nós vamos falar agora nas próximas ministrações que vão vir por aí, do poder da palavra. Mas para a gente poder construir um entendimento de que a palavra de Deus precisa ser liberada para a vida, você primeiro precisa corrigir o que você está falando hoje. Você precisa mudar a tua linguagem hoje. E muitas vezes você está murmurando e reclamando, nada está bom para você. Nada está bom. Isso, querido, não é de Deus. Então, querido, é uma advertência bíblica. Pare de murmurar. Pare de murmurar. Pessoas murmuram que o GC não está bom, a igreja não está boa, e tudo não está bom. Isso é um problema, querido. Você vai ser destruído dessa forma. E esse é um alerta de Deus para você, com amor hoje, para fazer você parar de murmurar. Porque não vai demorar muito, se você continuar, você vai viver uma coisa terrível, por causa das tuas próprias palavras, de tanto que você murmura. Precisamos parar com isso. Próximo pecado da língua. Vamos falar sobre maledicência. O que é isso, meu pai amado? Maledicência. Está escrito na Bíblia. O que é maledicência? Maledicência, falar mal dos outros. Fala também de fofoca, difamar pessoas, maldizer, fala de calúnia, maledicência. Vamos ler aqui 1 Pedro capítulo 2, versículo 1 até o 3. Continua nessa versão, revista atualizada, por gentileza. 1 Pedro capítulo 2, versículo 1 até o 3. Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas e de toda sorte de maledicências. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Então o apóstolo Pedro está dizendo para nós o seguinte, que nós precisamos nos despojar. O que é se despojar? Você precisa se livrar disso. Hipocrisia, dolo, mentira, né, inveja e toda sorte de maledicência. Então, querido, fica esse entendimento. Falar mal dos outros. Você tem um hábito de falar mal das pessoas? Você tem esse hábito de falar mal do teu trabalho? Você tem um hábito de falar mal do teu líder no trabalho? Junta aquela patotinha lá e começa a criticar, né? Falar mal dele. Teu chefe. Você tem esse hábito de falar mal? Precisamos cuidar, queridos. Principalmente nós, o povo de Deus, que deveria ser conhecido por um povo santo.
Um povo que profetiza a bênção. Muitas vezes as pessoas estão olhando para nós como o povo que fala besteira. Precisamos mudar nossa linguagem. Apóstolo Tiago, capítulo 4, versículo 11 e 12, fala assim. Tiago, capítulo 4, versículo 11 e 12, diz: irmãos, não faleis mal uns dos outros. Vou ler de novo. Irmãos, presta atenção no irmãos, porque está escrevendo para igreja. Então é irmãos, é nós aqui. Não faleis mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão, ou julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. Um só é legislador e juiz, aquele que tem poder para salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és que julgas o teu próximo? Se você está falando mal do teu irmão, você está se colocando no lugar de juiz. Está se achando o bambambam da história. Porque muitas vezes, querido, a gente fala mal de uma pessoa, né? Fala mal de uma pessoa e daqui a pouco nós mesmos estamos fazendo aquilo que a gente está dizendo que ela está fazendo. Às vezes está falando mal, criticando, apontando um pecado de alguém. E daqui a pouco, é você mesmo que está vivendo aquilo. Aí na hora que você estava condenando aquela pessoa, você estava sendo um juiz. Mas na hora que é você que está vivendo a fraqueza, você quer que tenha misericórdia. Preste atenção, nós não somos juiz. Há um só legislador e juiz, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nós somos todos irmãos. Então temos que parar imediatamente. Se tem havido essa prática, pare. Não fale mal. Lembra de Provérbios? Boca fechada. Boca fechada. Fofoca, querido. Eu falei hoje de manhã, queridos, nós trabalhamos com GCs. E o ambiente do GC tem que ser um ambiente saudável, um ambiente de vida. No GC, nós não toleramos fofoca, querido. E aqui é um desafio para todos os líderes de GCs anfitriões. Começar burburinho de fofoca, falar mal, corta na raiz. Repreende na hora. Nós não aceitamos isso. Nós não aceitamos isso. Como igreja, querido, no teu GC, e isso é um desafio para todos nós, não deixe o ambiente do GC, que é um ambiente família, é um ambiente de amor, é um ambiente de nós viver junto, começar a fofoca, falar mal, criticar. Querido, corta na hora, corta na hora. E se não parar, é melhor que o GC feche. Se isso não parar, é melhor que não tenha mais GC. A gente para o GC. A gente para. Então, amado, é muito sério. A gente não está aqui brigando, eu não estou aqui falando uma palavra de brincadeira, não. É muito sério. Se é para ter um GC, para ficar reunindo pessoas, para ficar falando mal dos outros, então é melhor que não tenha GC. Fecha. Fecha. Congrega em outro GC, pode estar aqui com a gente, mas GC na casa não tenha mais. É sério, é muito sério isso, porque nós não podemos permitir a maledicência. Falar mal das pessoas, criticar. Isso é algo muito sério, que leva você à destruição. Outro pecado que diz aqui, da língua, a mentira. Terceiro, a mentira. O que é a mentira? Mentira fala de engano, falsidade, fala de afirmar ser verdadeiro o que sabe que é falso. Isso é mentira. Engano, falsidade, afirmar ser verdadeiro aquilo que você sabe que é falso. Você sabe que a mentira tem um pai, né? João capítulo 8, versículo 43 e 44, nas palavras do próprio Senhor Jesus. A mentira tem um pai. João capítulo 8, versículo 43 e 44 diz assim: qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem? Jesus está perguntando para a multidão. Por que vocês não entendem o que eu estou falando? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Vós sois o diabo. Olha que palavra forte. Jesus está falando isso para o povo, hein? Vós sois o diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio,
porque é mentiroso e pai da mentira. Sabe, queridos, muitas vezes a gente fala assim, quem quer ser filho do diabo aqui? Ninguém, né? Porque ninguém quer ser. Agora você, quem quer ser filho de Deus? Eu queria que você estivesse mais empolgado, mas vocês não querem ser, eu acho. Vamos de novo, tá? Quem quer ser filho de Deus? Quem quer ser filho de Deus? Amém, querido. Quem quer ser filho do diabo? Ninguém quer ser filho do diabo, né? A não ser um cara louco, demoniado, que quer fazer rituais satânicos, né? A pessoa, né? Mas fora isso, uma pessoa sensata, ninguém quer ser filho do diabo. Mas só que, querido, mesmo você não querendo ser filho do diabo, talvez, por causa de tanto você mentir, você tem o DNA dele. Você carrega o DNA dele, da mentira. Era o que Jesus estava falando para esse povo. Não, nós somos filhos de Deus, filhos de Abraão. Jesus diz, não, vosso pai é o diabo. É confrontador isso, né? Mas Jesus está dizendo, o pai de vocês não é Deus, o pai de vocês não é Abraão. Porque se fosse filho de Abraão, vocês me temeriam. Mas o pai de vocês é o diabo. E amados, é algo muito sério. Nós já lemos aqui algumas características lá, que Deus odeia a mentira. Nós lemos em Provérbios 6, dos 16 e 19. Nós já lemos esse texto. Que fala que há 6 coisas que Deus odeia e 7 que Ele detesta. Dentro dessas 7 coisas, fala sobre língua mentirosa, testemunha falsa que conta mentiras, e aquele que semeia contenda entre os irmãos. Então nós já vimos sobre isso. Outra coisa que a gente vê aqui, obrigado meu amado, isso é uma benção. Outra coisa que a gente já viu aqui sobre a mentira, que quem mente acaba sendo descoberto. Provérbios 12, 19, já lemos sobre isso. Nós já vimos aqui que quem mente se mete em dificuldades, ou seja, vive em dificuldade. Nós já lemos isso anteriormente, Provérbios 17, 20. E nós precisamos, amados, entender sobre isso. Agora abra ali Efésios capítulo 4, versículo 25. O apóstolo Paulo vai dizer para nós, como igreja, Efésios 4, 25. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. O que nós precisamos fazer? Deixar a mentira. Deixar a mentira. Queridos, prestem atenção em alguma coisa. Nós que estamos no discipulado, muitas vezes tem aquela pergunta clássica que a gente faz assim, você está bem? A primeira pergunta, às vezes, quando começa o discipulado, a gente faz assim, e aí, está tudo certo, você está bem? E aí o que a gente fala assim, geralmente, né? Não, está tudo certo, está tudo bem. Está tudo certo, está tudo bem. Só que às vezes isso é uma mentira. Você não está falando a verdade. Não está tudo certo e não está tudo bem. Mas você está querendo se esquivar de alguma coisa, dizendo que está tudo bem. Amado, essa é uma mentira. A gente pensa que não é mentira. Mas é mentira. Quem está por trás disso? O diabo. Ele quer que você esconda aquilo que está no teu coração. Isso eu aprendi no discipulado, querido. Muitas vezes eu fazia isso com o pastor. Está tudo bem, está tudo certo, tudo legal, vai ser. Até o momento que eu comecei a parar, eu falei, cara, para que fazer isso? Até no livro do discipulado fácil, no curso que a gente vai fazer, fala muito sobre isso. Então eu parei, falei, chega, tem que ser transparente mesmo. Parar de esconder minha vida. Falei, pastor, eu estou assim, eu estou assado, estou brabo, estou irritado, estou indignado. Já falei muito isso para ele. Não estou legal. Eu falo sim, amado, na cara aberta, não tem problema nenhum. Sabe? E isso me trouxe cura. Porque eu parei de mentir. Parei de mentir. Isso, amado, é muito sério no discipulado. Você quer ter um discipulado frutífero? Não minta. Para de mentir e dizer que está tudo bem, está tudo bem. Eu não estou dizendo que você vai mentir também, que quando as coisas estão bem, vai dizer que está mal. Né? Também você vai dizer, está bem, querido, está na bênção? Amém, glória a Deus, glória a Deus. Mas se não está bem, diga, não estou bem. Abra teu coração, se expõe à palavra de Deus para que ela traga cura para você. A gente não pode chegar, querido, no discipulado e ficar naquela coisa técnica, de sentar, está tudo bem, então vamos fazer a revista. Amém, Deus abençoe. Querido, abra teu coração, fale, não está bem. Eu briguei com a minha esposa. Fechei o pau dentro de casa. Fala. Qual que é o problema? Eu fiz isso, cara,
Abre o coração, fala, não minta. Deixe a mentira, amém, querido? Amado, aqui a gente está falando hoje, é uma palavra de ensino. É uma palavra que muitas vezes você nunca, talvez, pensou sobre essas coisas. Que você falava dessa forma. Que talvez você nunca pensou que você murmurava tanto. Talvez você nunca tinha parado para pensar que você falava tanto mal das pessoas. Talvez você nunca parou para pensar o quanto você mentia. E hoje Deus está descortinando isso, para que você entenda, eu preciso mudar. Não é uma palavra para dar ali na tua cabeça para você se sentir mal. É uma palavra para te ajudar a crescer. Se você receber essa palavra do jeito certo, você vai sair daqui vitorioso. Porque essa palavra ela vai curar você. A Bíblia fala que a palavra dos sábios trazem cura. Eu estou usando a sabedoria da palavra para que você seja curado. Então, queridos, nós precisamos entender isso. Deixe a mentira. E último pecado da língua que a gente vai falar aqui, palavras torpes. Palavras torpes. O que é palavra torpe? Palavras indecentes, são palavras indecorosas, palavras infames, que causa repulsa, aquilo que é nojento. Vamos ver aqui, a Bíblia fala em Efésios capítulo 4, no versículo 29. Provérbios capítulo 4, versículo 29. Então Paulo está dizendo, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita a graça aos que ouvem. Então, não saia da nossa boca nenhuma palavra suja. Também pode significar a mesma expressão. Não saia da vossa boca nenhuma palavra nojenta. Pode se usar da mesma expressão. Palavras repulsivas. Mas sim, quando você for falar, sejam palavras para edificar. Ou seja, vida. Está falando, quando você abrir a boca, seja para edificar. Se não é para edificar, se cale. Se cale, que é muito melhor. Aqui, Efésios capítulo 5 do texto, eu vou ler agora na NVT esses versículos, tá? Efésios capítulo 5, do 1 até o 7. Efésios capítulo 5, do 1 até o 7. Vai dizer assim, portanto, como filhos amados de Deus, imitem-no em tudo que fizerem. Vivam em amor, seguindo o exemplo de Cristo, que nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Que não haja entre vocês imoralidade sexual, impureza ou ganância. Esses pecados não têm lugar no meio do povo santo. As histórias obscenas, presta atenção 4. As histórias obscenas, as conversas tolas e as piadas vulgares não são para vocês. Em vez disso, sejam agradecidos a Deus. Podem estar certos de que nenhum imoral, impuro ou ganancioso, que é idólatra, herdará o reino de Deus, o reino de Cristo e de Deus. Não se deixe enganar por palavras vazias, pois a ira de Deus virá sobre os que lhe desobedecerem. Não participem do que essas pessoas fazem. Então, a recomendação aqui no versículo 4 desse texto é: as histórias obscenas, as conversas tolas e as piadas vulgares não são para vocês. Queridos, não se metam no meio de pessoas que andam dessa forma. Saia do meio delas. Saia. Às vezes você está no teu trabalho e ali tem aquele grupinho que gosta de falar uma besteira, né? Gosta de falar uma besteira. A pergunta que eu te faço, você fica ali? Ou você sai? Querido, eu tenho meus colegas de trabalho e quando eu tenho conversa, a gente conversa coisas interessantes, coisas sérias. Mas quando eu sei que a conversa começa a partir para um nível vulgar, eu saio fora. Né? Eu não fico ali. Né? Eu não me meto nisso. Eu lembro uma vez que eu estava no trabalho, aí um cara eu estava na minha máquina, né? E eu tenho que ficar ali na máquina, ali operando a rama. Aí o cara começaram ali, uns 3 se ajuntaram ali, ficaram bem perto de mim assim. E aí começaram, papo de mulher, né? Aquela coisa de homem começar a falar, né? Ah, eu mandei uma mensagem para cá, mandei uma mensagem para lá e foi, né? Eu estava ouvindo aquilo assim, não tinha como não ouvir, eu estava na minha máquina. Eu fiquei quieto e aquilo foi me irritando, porque eu sabia que aqueles caras eram tudo casados.
Aquilo foi me irritando, foi me irritando, foi me irritando. Aí uma hora o cara veio para cima de mim fazer uma piada. Eu falei, né, Cristiano, o que você acha disso? Eu olhei para ele com uma ira, falei, você vai para o inferno, cara. Você sabe como é que eu sou quando eu fico, né, meio assim, né? Eu falo, cara, você vai para o inferno, cara. Que inferno? O quê? Você vai para o inferno, velho. Você está fazendo, você sabe que você é um cara casado. Você devia ser fiel. Eu falei para ele na cara dura. Vai sair dando risada na minha cara, mas eu falei, você vai para o inferno, cara. Não fui com aquele amorzinho, ai, Jesus te ama. Não, você vai para o inferno, cara. O que você está fazendo, você vai para o inferno. E deu. Eu me irei, eu estava irado com aquilo. Né? E aquilo, amado, né, a gente tem que ter essa postura. Um filho de Deus, ele não vai ficar ali. Porque a Bíblia fala em Salmo capítulo 1, né? Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então você não tem que se assentar no meio de pessoas que falam bobagem, palavras torpes. Saia desse meio. Você vai ser contaminado, isso vai destruir tua vida, meu irmão. Não tem como, é Bíblia, está escrito. O que eu estou falando aqui está escrito, vocês estão lendo comigo? Está escrito na Bíblia de vocês também? Então, está escrito. Ou você obedece ou você vai viver, né, coisa ruim. Ah, mas não quero ver coisa ruim. Então você vai ter que mudar a tua linguagem. Amém? Jesus nos adverte. Mateus capítulo 12, versículo 33. A revista é atualizada agora. Mateus capítulo 12, versículo 33. Jesus nos adverte. Vamos ouvir as palavras de Jesus agora. A autoridade da palavra de Jesus. Daquilo que ele mesmo falou. Mateus 12, 33. Ou fazer a árvore boa e o seu fruto bom, ou a árvore má e o seu fruto mau. Porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Jesus está falando sobre palavra. Como é que vocês conseguem falar coisas boas se vocês são maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. Aqui está a raiz de todo o problema. O que você fala é problema do teu coração. Volta novamente àquilo que eu falei um tempo atrás. Que o nosso coração procede às fontes da vida. Tudo que você fala é porque isso está no teu coração. Querido, você quer ver que uma pessoa está ferida? Senta com ela um pouquinho e você vai ver que ela está ferida. Porque ela vai falar da ferida dela. Você vê que uma pessoa está magoada, está chateada? Senta um pouquinho com ela, só conversar, você vai perceber. Não demora muito para você identificar. Porque a boca fala do que está cheio o coração. Aquilo que o teu coração está cheio, você vai falar. Se você está cheio da palavra de Deus, se você está cheio do Espírito Santo, a tua boca vai abençoar, vai edificar, vai liberar palavras de vida. Agora, se o teu coração está cheio de rancor, mágoa, ira, tristeza, tudo que vai sair da tua boca é isso. Mágoa, ira, tristeza, é o que vai sair. Você não vai conseguir falar coisas diferentes, porque o teu coração está cheio disso. Então, onde é que está o problema de tudo isso? No coração. É no coração que está o problema. Vamos continuar o texto? 35. O homem bom tira do tesouro bom coisas boas, mas o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Olha o 36. Digo-vos, porém, que toda palavra frívola que proferirem os homens, delas darão conta no dia do juízo, porque pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. Será que é séria essa questão da língua? As nossas palavras vão nos justificar, e as nossas palavras também podem nos condenar no dia do juízo. Então toda palavra frívola, o que é palavra frívola? Palavra inútil. Palavras torpes, murmuração, maledicência, mentira, tudo isso vai ser, no dia do juízo, o Senhor vai ficar cara a cara com cada um de nós e vai haver uma prestação de conta. Você já parou para pensar, querido, que muitas vezes uma palavra que você falou, e aqui eu só estou conjecturando aqui, vamos imaginar. Imagina que um dia você falou uma coisa que feriu o coração de alguém. E essa pessoa estava na igreja, essa pessoa nunca mais voltou para a igreja. E lá no dia do juízo, o Senhor vai chegar diante de você e vai falar assim, filho, lembra aquele dia que você falou tal coisa? Ah, Jesus, foi uma piada, eu estava só brincando. Mas aquela piada que você achou que era brincadeira, fez o meu servo se perder eternamente. Ele se feriu de tal maneira que nunca mais voltou para a igreja. Nunca mais voltou para mim. E você não foi consertar isso. Você não foi consertar isso. Às vezes nós estamos assim, queridos, cheios de orgulho,
falamos um monte de bobagem e a gente acha que é só brincadeira, é só piada. E você não sabe que aqueles comentários feriram o coração daquele irmão, daquela irmã. Você às vezes não prestou atenção que aqueles comentários que você fez dentro de casa feriu o coração do teu pai, feriu o coração da tua mãe, feriu o coração da tua esposa, feriu o coração do teu marido, feriu o coração dos teus filhos, feriu o coração dos teus irmãos. Querido, nós precisamos parar de ferir as pessoas e liberar palavras de cura. Talvez você saia daqui nessa noite pensando, eu preciso corrigir algumas coisas que eu fiz de errado. Porque eu falei tanta besteira que eu preciso ir lá pedir perdão para tal pessoa. Porque eu sei que aquele dia eu fiz uma piada. Era brincadeira, eu não queria fazer daquele jeito. Mas eu acabei ridicularizando ele diante das pessoas. E ele se magoou. Vai lá e peça perdão. Porque no dia do juízo o Senhor vai cobrar conta dessas palavras que você falou. Porque aquilo que você falou gerou morte na vida de alguém. Gerou morte na vida de alguém. Então, querido, não é brincadeira que a gente está falando aqui. É o poder da palavra. O poder da palavra. E para que você não saia daqui também com medo, né? Eu quero que você receba pelo menos uma palavra que vai te dar uma empolgação. Salmo capítulo 34, versículo 12 e 13. E aqui eu finalizo. Salmo capítulo 34, versículo 12 e 13. Pode abrir na NVT, por gentileza? Na NVT. 34, 12 e 13. Aqui vai fazer uma pergunta. Olha aqui que legal. Quem deseja ter uma vida longa e próspera? A pergunta aqui, tá? Eu estou só dizendo aqui, ó. Quem deseja ter uma vida longa e próspera? Amém? Próximo versículo. Refreia a língua de falar maldades e os lábios de dizerem mentiras. Amém? Então cuide da tua boca. Vamos colocar de pé? Vamos orar? Quem recebe essa palavra? Você entendeu, querido? Vamos sair daqui nessa noite renovado com a nossa língua? Eu quero convidar você a fechar os teus olhos. Pode colocar um louvor ali para mim, por gentileza. A gente vai fazer uma oração bem breve, eu não vou demorar, só uma oração bem breve. Eu só gostaria, amados, que cada um de nós pudéssemos pensar um pouco nos pecados que muitas vezes a gente está cometendo com a nossa língua. Será que você tem murmurado demais? Será que você tem falado mal das pessoas? Será que você tem mentido? Será que você tem falado muita bobagem? Talvez alguma área desses pecados você entenda, puxa, eu tenho feito isso. E eu preciso me arrepender e pedir perdão. Não saia dessa noite debaixo de uma palavra de condenação, não. Porque não é uma palavra de condenação. É uma palavra de instrução para você. Saia daqui nessa noite e diga, Espírito Santo, assim como foi no dia de Pentecostes, venha sobre a minha língua. Comece a orar, fala para ele, pode falar. Diga assim, Espírito Santo, assim como foi no dia de Pentecostes, eu não quero que a minha língua seja controlada pelo inferno. Mas eu quero que a minha língua seja controlada pelo Espírito Santo. Eu quero que você faça a tua oração, você e Deus. Eu não sei como você está. Eu não sei qual que é a tua condição, amados. Mas eu quero te dizer que Deus vai trazer cura neste lugar. E que a partir dessa semana, você vai perceber que as tuas palavras vão mudar. As tuas palavras vão mudar.